Olá, queridos, graça e paz. Eu convido você para mais alguns instantes de mensagem e reflexão. O nosso texto base, ele está no livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 9 a 12. Vamos ao texto. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Queridos, Tiago, em sua escrita, ele chama a atenção no critério do falar. Ele orienta para que seja medido e muito bem pensado antes de proferir qualquer palavra. Ele escreve que as nossas palavras têm um grande poder. Com ela podemos abençoar ou amaldiçoar. Podemos encorajar ou desestimular. Que elas possuem o poder de curar ou de ferir, de salvar ou condenar. Através de nossa linguagem, nós realmente revelamos uma parte de quem somos, ou do que pensamos, ou de quem nos domina. Se é a nossa própria vontade, ou é a vontade soberana de Deus. As nossas palavras refletem a nossa vida. Porém, o ideal seria que elas refletissem a vida e os ensinamentos de Cristo em primeiro plano. Lá nos Salmos de Davi, capítulo 19, versículo 14, está escrito: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha e redentor meu. Então, Davi, ele expressa uma grande sabedoria no seu falar. Ele diz: Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis aos teus ouvidos. Davi demonstra o grande cuidado naquilo que deve ser falado ou como deve ser falado, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas palavras. Às vezes o falar desenfreado ou impulsivo nos levam a cometer deslizes, ou a palavras irrefletidas, que mais tarde serão mal interpretadas e poderão nos colocar em uma saia justa. Vamos agora focar no lado positivo da escrita de Tiago. Ele diz: de uma só boca procede bênção e maldição.
É necessário uma preocupação e cuidado maior para que possamos frear as palavras negativas que brotam em nossas mentes. Talvez fosse mais fácil e objetivo se trabalhássemos de uma forma prática e constante no dia a dia somente as palavras positivas, palavras que apreciam, palavras que enobrecem e que estimulam. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca fala do que o coração está cheio. Quem sabe se nós não enchermos os nossos corações de palavras que edificam, de palavras que enobrecem, de palavras que valorizassem, de palavras que tragam benefícios. Quem sabe as palavras negativas não se ausentariam de nosso coração, não se ausentariam de nosso pensar. De uma forma simplificada, podemos entender que se o nosso coração está cheio de palavras que abençoam, nós iremos somente abençoar. Nós iremos somente proferir palavras que edificam. E não restariam mais espaço para as palavras que amaldiçoam. Quantas sementes já não plantamos em nossas jornadas e esquecemos de regá-las com palavras que apreciam ou adubá-las com palavras que a valorizassem. Algumas sementes ficaram até esquecidas, porque nós desacreditamos que elas poderiam germinar. E às vezes, inconscientemente, até as sufocamos com as nossas próprias palavras impensadas. Precisamos de muito critério, de muita cautela e de um grande esforço mental em comum para escolher as palavras corretas, no momento certo e um bom critério em nosso falar. Devemos escolher palavras claras e simples, a fim de que toquem profundamente os corações daqueles que estão a nos ouvir. Pois foi isso que Jesus fez. Jesus, ele falava em forma de parábolas, palavras simples, mas que tocavam profundamente os corações dos seus ouvintes. Devemos seguir o exemplo de Jesus. Devemos falar as palavras certas, num tempo correto, e que tragam sempre benefícios, que tragam ensinamentos, que tragam reflexões, que tragam harmonias. Sabemos que é difícil lidar com as nossas palavras. Sabemos também que é difícil lidar com as palavras do nosso próximo. Mas nós temos que buscar isso na presença de Deus, através do Espírito Santo, para que Ele nos dê a sua graça infinita e nos ensine a falar em todos os momentos. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza o seu falar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.